LDU perde titular importante para o jogo contra o Palmeiras da Libertadores. E tem também o Tottenham e o Chelsea de olho em um jogador do Palmeiras. A gente vai trazer tudo isso para vocês. E o Endrick está de saída do Real Madrid. Será que tem a possibilidade dele voltar para o Palmeiras ou ele vai ficar mesmo na Europa? A gente vai trazer aqui para vocês essas três informações. O que eu te peço de antemão, você que está chegando aqui já nesse vídeo e conhece o nosso trabalho, por gentileza, dedão no like aí, que é muito importante, você ajuda o nosso canal a crescer, né? É a única coisa que a gente pede para vocês em troca. E você também recebe o vídeo em primeira mão. Você que ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e todo santo dia a gente traz aqui conteúdo sobre futebol, sobre Palmeiras para vocês, de maneira muito leve, que é assim que a coisa tem que ser. Fechado, meus amigos? Vamos lá para a nossa primeira notícia. Será que ele fica na Europa ou ele volta para o Palmeiras? O Real Madrid aí que tem um plano para o Endrick e já está sim considerando emprestar o jogador. Ele que está sem espaço lá no Real Madrid, ele pode sim ser emprestado em 2026 e já tem aí algumas conversas e já se começa a traçar aí os próximos passos do Endrick, que tem 19 anos. Nesse momento, o Endrick está buscando outro time no futebol europeu. Muito o quê? Visando Copa do Mundo. Tem até uma possibilidade de retorno, né, ao Brasil, que o próprio pai do Endrick comentou nas redes sociais que o Palmeiras tinha que fazer uma proposta, né, tinha que apresentar um plano, mas o que está nos planos do Endrick hoje é um retorno não, né, uma ida pro futebol europeu, para um outro time do futebol europeu. E a Rock Nation, que é quem cuida da carreira do Endrick, é inclusive uma produtora do Jay-Z, né? Você que está mais por dentro, é uma produtora do Jay-Z que cuida da carreira de grandes astros aí da mídia. E eles não vão desconsiderar propostas do Brasil, não vão desconsiderar projetos do Brasil. Mas a prioridade do Endrick hoje são clubes europeus. O Endrick tem história no Palmeiras, se formou, ele criou aí um amor, né, muito grande pelo Palmeiras, e falou-se até num retorno dele, ainda que por um curto período. O Palmeiras, que até foi procurado, né, falou que está totalmente aí focado na reta final da temporada, não se fala de Endrick, não se fala de outro jogador, e dentro da academia de futebol, o Palmeiras ele trabalha com a informação de que não tem chance de volta do Endrick para o futebol brasileiro, porque tanto o Real Madrid quanto o staff do Endrick, eles têm preferência aí de recolocação do Endrick na Europa. E ainda, pouco mais de 2 meses aí até a reabertura da janela de transferência, né? Tem muito tempo ainda para essa negociação começar a ser aberta. Lembrando que o Endrick, ele não joga desde o dia 18 de maio. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa, ele se recupera, né? Se recuperou, na verdade, agora em agosto, no fim de agosto. Ele ainda não atuou nessa temporada europeia. Ele que ficou no banco de reservas em 6 jogos, ele não foi usado pelo Xabi Alonso. Depois dessa partida de domingo contra o Getafe, em que mais uma vez ele não conseguiu jogar, a conversa sobre uma possível negociação para um outro clube europeu, elas ganharam peso. Isso porque em 5 meses que ele teve afastado dos gramados, ele teve 3 convocações do Ancelotti na seleção brasileira, né? O Ancelotti, né, na verdade, fez as convocações e não chamou o Endrick em nenhuma. E ele vê o sonho da Copa do Mundo ficando longe, né, cara? Nós temos aí 8 meses da Copa. E o Endrick, de 19 anos, ele quer somar minutos para voltar a brigar por vaga na seleção. Ele que foi vendido para o Palmeiras em 2022 e foi apresentado em julho de 2024. Foi vendido aí por um baita negócio, 72 milhões de euros, 409 milhões de reais na cotação da época. Você vê alguma possibilidade dele voltar para o Palmeiras, cara? A fonte que eu tenho é que os caras aceitam ouvir propostas do Brasil, mas a prioridade é europeu. A Rock Nation, Rock Nation, eu tenho uma proposta para você, ainda mais com o pai do Endrick falando isso, né? O pai do Endrick falou isso, de que o Palmeiras tinha que apresentar um projeto, né? O lance inclusive da Rock Nation é bom pontuar mesmo, porque eles trabalham muito com jovens, né? No futebol tem o próprio Estevão, Vinícius Júnior, então eles focam muito nos jogadores jovens, porque tem essa projeção maior, né? Midiática, o Endrick, você vê, não tá jogando, mas você liga a TV, às vezes você tá no comércio, tá a TV ligada ali, tá a cara do Endrick fazendo alguma propaganda aleatória, tem de remédio, tem de seguradora, tem de financiadora, tem de todo tipo, e ele nem jogando ele tá, então ele é um produto midiático muito grande, que para ter esse retorno para o Brasil aí, teria que realmente ter um projeto muito grande, muito forte, e eu não sei se o Palmeiras pode oferecer isso com uma certeza, talvez um tempo atrás sim, hoje ele não sei se
Palmeiras consegue oferecer, ó, você vai vir aqui para jogar. O Hendrick tem qualidade, condição de jogar no Palmeiras, tranquilamente. Mas ele brigaria por vaga aqui também. Eu não acho que ele ia chegar da noite pro dia e ia tirar o Flaco e o Vitor Roque, até porque ele já foi reserva do Rony no Palmeiras. Isso daí não é culpa deles. Aí a gente tá falando de Abel Ferreira, do jeito que o Abel Ferreira trabalha. Então eu acho que hoje o Palmeiras não ia conseguir chegar pro Hendrick e falar, ó, volta, você é titular absoluto, você vai jogar até a Copa do Mundo. Não dá para talvez oferecer, a não ser que, depois a gente vai falar sobre o Vitor Roque, a não ser que a gente tenha uma saída precoce aí, porque o Vitor Roque é quase que o mesmo caso do Hendrick, né? De ir na Europa, não dar certo e voltar. Só que ainda eu acho que o do Hendrick é um pouquinho mais alarmante, porque o Vitor Roque, no Barcelona, ele teve isso. Mas quando ele volta para o Brasil, ele ainda estava tendo alguns minutos lá, né? Chegou a ser escalado até enquanto tinha a negociação. Agora, cara, ele não, ainda que não pisa no campo, é bizarro. Dá até uma depressão de ver ele ali, né, cara? Ele sentado ali esperando. Xabi Alonso não dá chance para ele. Ele teve muito azar dos nomes que o Real Madrid contratou junto com ele também. Então, assim, para o Palmeiras tentar alguma coisa, eu acho que teria que oferecer algo que não dá para prometer hoje, olhando para a situação de hoje, né? Em janeiro pode mudar tudo, porque a gente sabe que você ter uma promessa, uma joia igual o Vitor Roque no elenco, é um negócio que muda da noite pro dia, porque a Europa tá de olho pra caramba. Poderia jogar com Flaco de meia, né? Tu joga com Flaco de meia, Porra. joga com Vitor Roque de um lado, tu joga com o Hendrick do outro, possível é, né? Só que assim, acho que a premissa principal é o Hendrick barra staff, barra Real Madrid, todo mundo concordar, né? Se É. tivesse essa possibilidade, acho que a obrigação do Palmeiras, abre aspas, é ali tentar, né? O famoso o não você já tem. Você ir lá tentar saber se o cara tem um interesse, porque a gente tá falando do Hendrick hoje, considera impossível. Vamos puxar o palmeirense para um ano atrás. Se você fala para o mesmo palmeirense em outubro de 2024 que ele teria no time dele Paulinho, Vitor Roque, Andreas Pereira e Flaco, jogo parecendo o Messi encarnado, reencarnado de 10, se você falar isso para o palmeirense um ano atrás, não precisa nem um ano atrás, 10 meses, 8 meses atrás, ninguém ia acreditar. Quando o Né? Felipe Anderson chegou, foi uma surpresa que ninguém esperava e foi um susto, né? Porque realmente era um nível acima do que a gente tá acostumado. Exatamente. Então é difícil acreditar realmente nisso, mas o Paulinho parecia difícil e aconteceu. O Andréas parecia difícil, aconteceu. O Vitor Roque parecia difícil, parecia impossível e aconteceu. No último minuto da janela de transferência, né? Nos minutos derradeiros, ali, nos acréscimos. Então, difícil, bem difícil a situação do Hendrick, mas o famoso o não você já tem. Tem muita gente, muito torcedor falando que ele não encaixa, falando que ele nem jogaria É. nesse time hoje. Eu pontuei a coisa porque, ó, vou até fazer um exercício aqui meio simplista. Quando você tá jogando vídeo, eu sei que todo mundo mente na Master League, né? Você quer contratar um cara, você coloca lá, titular absoluto. É disso que eu tô falando, desse negócio simplista. Você consegue prometer pro Henrique essa titularidade absoluta, Não dá. conhecendo o jeito que o Abel trabalha? Se fosse eu de técnico, eu ia fazer o que você falou, ia colocar 3, 4 atacantes que se vira aí para marcar quem tiver que marcar. Mas a gente sabe que É, futebol, como funciona hoje, né? Do jeito que o Abel foi, o time tá muito encaixado. Seria sensacional, né? Eu tô falando pelo que eu enxergo de parte midiática, tem muita coisa envolvendo o Hendrick, que é um nome assim que envolve muita coisa, assim como foi o Vitor Roque, né? Mas o Hendrick eu acho que um pouquinho mais. Seria da hora, mas realmente é difícil. Agora, se acontecer, meu Deus do céu, né? Porque se você olhar aí quando tava o Hendrick e o Vitor Roque jogando, a discussão é de que era melhor os dois, né? Aí de repente tá os dois no Palmeiras, aí seria incrível, não. exatamente. Enfim, senhores, deixa nos comentários aí, porque tem gente que não aceitaria o Hendrick. Difícil é. Acho que aqui a gente não. O que entra em discussão não é nem a viabilidade do negócio, né? Porque todo mundo sabe que seria difícil. É mais a questão se ele conseguiria jogar no Palmeiras hoje ou não. Deixa aí nos comentários. Lembrando que ele tem muito carinho, né, da torcida do Palmeiras. Eu acho que é até um pouco diferente do Estevão aí, o caso dele, mas ele tem muito carinho pela torcida do Palmeiras. E vamos falar agora de mercado da bola. Nós não temos janela aberta no momento, mas há situações em andamento. Nós trouxemos aqui para vocês que o Milan sondou o Vitor Roque recentemente, né? Já tem alguns clubes aí, né, que começaram a sondar o West Ham, o Milan, eles já fizeram sondagem, já monitoraram o Vitor Roque, e tem mais clubes. O Tottenham e o Chelsea também estão monitorando o Vitor Roque, ele que está jogando muito, está chamando a atenção do futebol inglês,
E já tem consultas informais aí pelo Vitor Roque. O Tottenham e o Chelsea eles estão acompanhando bem de perto a situação. Falei de Chelsea para vocês semana passada, e se surgisse alguma informação a gente ia trazer. E o Chelsea ele é um time muito conhecido por sondar jovens promessas, né? O Chelsea gosta de pegar jogador bem novo. E os dois times estão considerando uma oferta pelo Vitor Roque já na janela de transferências. E o Palmeiras já deixou claro que não deseja negociar o Vitor Roque, que é peça fundamental, está avisando o Copa do Mundo. O próprio Vitor Roque, ele também crê que uma mudança para ele seria complicada, muito porque ele tem interesse em disputar a Copa do Mundo, e retornar à Europa hoje teria que ser uma coisa extremamente calculada, porque tem a questão da adaptação, ele corre o risco de sofrer a mesma coisa que aconteceu lá no Barcelona, né, dele não jogar, dele talvez ser emprestado, e ele está vivendo aí talvez a sua melhor temporada, por que não? Ou pode viver a sua melhor temporada, ele que tem 17 gols em 46 jogos com o Palmeiras nessa temporada. Se ele fizer mais 4 gols, ele iguala os números dele de 2023, quando ele estava jogando no Atlético Paranaense, que foi quando ele chamou a atenção do Barcelona e foi contratado. Ele também é visto como um jogador aí fundamental para o Abel Ferreira. Ele que tem força, tem velocidade, ele consegue ajudar muito o time. E, inclusive, já se fala até mais ou menos das cifras que ele poderia ser vendido. O Vitor Roque ele foi vendido para o Barcelona por 40 milhões de euros fixo. E essa operação dele, ela poderia ultrapassar os 70 milhões de euros muito por causa das metas, porque tinha um bônus de 21 milhões de euros de algumas metas se fossem atingidas. E o Barcelona ainda teve o custo do imposto. O Barcelona pagou o custo do imposto, que estava ali mais ou menos em 13 milhões de euros, e aí ele não se adaptou no Barcelona e ele foi emprestado para o Betis antes de voltar para defender o Palmeiras, tanto que o Palmeiras teve um problema ali, né, na hora de fazer a regularização, e o Palmeiras acabou pagando 25 milhões de euros numa operação que pode chegar até 30 milhões, porque também tem metas lá do lado do Barcelona. E tem um estudo agora que foi feito pelo CIES, que é o Centro Internacional de Estudo do Esporte, e foi avaliado que hoje o Vitor Roque, para ser negociado pelo Palmeiras, se o Palmeiras fosse negociar o Vitor Roque, o Palmeiras teria que negociar de 66 a 77 milhões de euros. Seria uma baita de uma venda. Seria, bem dizer aí, quase 3 vezes mais do que foi contratado. Seria uma baita de uma grana. Então nós temos essa sondagem, que é natural, vai vir, tá jogando muito, tá um absurdo que ele vem jogando. Mas o que você pensa a respeito, Arnaldo? É normal, né, cara? Esses times virem para cima. A única coisa que o Palmeiras tem que se policiar aí, e o Vitor Roque principalmente, como ele tem um plano claro de carreira, é ele não cometer, abre aspas, o mesmo erro de Barcelona, né? Ele teria que ele teria que ir para um lugar em que ele claramente teria tempo para jogar, para se adaptar, e o Palmeiras garantir de vender bem. Mas falando sério, não quero que ele seja vendido, não. Deixa ele uns bons anos, porque eu tô notando que ele quer virar ídolo, hein? Eu tô notando que ele tá sentindo que é Palmeiras mesmo. Imagina, cara, seria muito foda ele ficar, né? Porque, além de tudo, ainda essa próxima janela você iria para o meio da temporada europeia, né? Então você chegaria com tudo rolando e ele tendo jogado uma temporada inteira, tendo que chegar ali e se adaptar para ele, eu acho que não seria nem um pouco interessante, mas o valor aí é um negócio absurdo, né? Eu duvido que alguém chegue nesse valor. Se chegar, eu acho que é aquele lance que balança um pouco mais. Eu não gostaria também que vendesse, não, porque tem especialmente essa parte tanto para ele quanto para o Palmeiras, né? Você achar um cara que encaixa, igual ele encaixou com o Flaco Lopes, encaixou com o time, né? A questão da personalidade também. E para ele ter um time, ele pôde trabalhar no Palmeiras mesmo estando mal, né? No Barcelona ele não teve isso. O Barcelona não teve, inclusive ao contrário, né? O Xavi falava mal dele, tipo, ele teve ao contrário disso no Palmeiras, ele estava mal e praticamente o clube atrapalhava mais isso. O Palmeiras conseguiu blindar ele, aos poucos ele foi melhorando, foi se achando. E aí eu acho que a seleção brasileira é só questão de tempo, até porque é uma posição que não tem ninguém fechado até agora, né? Não tem nenhum... Seria o Endrick um tempo atrás, né? O Endrick tá, quando chegou na seleção, chegou destruindo, mas tem todas essas paradas que rolou com ele. Então, para ele é muito interessante o Palmeiras. Eu já estava falando outra vez que eu citei o exemplo meu, né? Que eu não saio nem de Araras. Imagina se eu jogasse no Palmeiras, se eu não saísse. Eu dele era isso, velho. Era criar raiz mesmo, ficar ali uns 2, 3, ou ficar o contrato inteiro, pelo menos. Se tiver alguma coisa muito absurda mesmo, sair, né? Mas de jeito, se olhando assim,
para a carreira mesmo. A gente tava falando do Pedro antes de começar a gravar, né? A gente tá falando do Pedro, acho que nos últimos dias bastante por causa do jogo, porque independente das questões de arbitragem, o Pedro, né, foi muito bem contra o Palmeiras, e o Pedro é um exemplo igual do Gabigol, que é igual ao Vitor Roque também. São caras que estavam prontos para a Europa, que tem nível de jogar na Europa. Por questões de time, por questões, sei lá, muita coisa pode acontecer na carreira do jogador, não deu certo. Na Europa volta para cá e o cara sobra, né? O cara é destaque, né? Porque o nível dele, querendo ou não, é acima do futebol brasileiro. Só que hoje, aos poucos, o futebol brasileiro vai segurando mais jogadores assim e vai ficando nivelado, né? Mas eles sempre vão se destacar. Então, por mim, que fique aqui por muitos anos. Porque imagina, cara, o primeiro ano dele, com várias questões aí, ele já tem esses números. Imagina um ano inteiro, assim, sem já adaptado, já tá aqui, tudo certinho. Ano que vem pode ser um ano absurdo para ele também. E, inclusive, tem muita gente que às vezes fala, né? Ah, eu não acredito que algum time pagaria isso no Vitor Roque, porque ele saiu por um preço muito alto, depois ele voltou. Será que tem algum clube que faria essa aposta nele de novo? Acho que às vezes o pessoal esquece que o Vitor Roque tem 20 anos só, né? Só 20 anos. Então, acho que você tem que se considerar. Os jogadores hoje, eles são buscados, né? Principalmente pelo Palmeiras, no Palmeiras, na verdade, cada vez mais cedo. Tudo bem que o Vitor Roque é um caso diferente, mas você pega o Vitor Reis, que pouco jogou. Olha o quanto o City pagou nele. Aí 37, 35 milhões de euros. O City pagou um absurdo no Vitor Reis. E você tem também agora o Newcastle, né? Eles pagaram para o Stuttgart 85 milhões de euros pelo Nick Wolrmade, que o cara joga um absurdo. É um atacante, né? E não se duvide de que possa vender um jogador por essas cifras, viu, cara? Porque é cada vez mais comum isso acontecer. Você vê os jogadores da base do Palmeiras sendo buscados cada vez mais cedo, às vezes, muitas vezes, poucos estreiam no profissional. O Nick Wolrmade, que eu coloquei aqui para vocês também, que hoje está no Newcastle, ele tem 23 anos, é um cara de 2002. Então ele estava só ali em Werder Bremer, né, Stuttgart, e é um alemão. Lógico, às vezes a cifra pode ser diferente, o Vitor Roque tem aquela questão da rejeição da Europa, mas não se duvide aí que possam sim pagar uma boa bala nele. Mas é aquilo, né? Como a gente já comentou, esperamos que ele fique um bom tempo no Palmeiras aqui. E vamos falar de LDU, a LDU que tem uma baixa, a LDU que tem uma perda muito importante aí para o jogo contra o Palmeiras na Libertadores. Ela vai ter um desfalque importante nessa quinta-feira, dia 23, pela ida da semifinal da Libertadores. O goleiro Gonzalo Valle se lesionou e está fora da partida. Então a LDU já informou, já colocou em nota, né, nessa terça-feira aí, que ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho. Então, quando vocês sabem que é ligamento, costuma ser grave, talvez não jogue nem a volta, talvez não, né? Com a certeza que não jogue nem a volta. Eles colocaram uma notinha rápida aqui, ó. Informamos que o jogador Gonzalo Valle apresenta distensão ligamentar do joelho. Atualmente está sendo avaliado o tratamento mais adequado para o jogador, que foi o que a LDU comunicou aí, assinado pelo departamento médico. Palmeiras que joga contra a LDU na semi da Libertadores em Quito, no Equador, lá no Rodrigo Paz Delgado, às 21h30, 3 metros de altitude, 3 mil metros, né? Se fosse 3 metros, tá bom, 3 mil metros de altitude. Então o Palmeiras deve ter dificuldades. Lembrando que o Palmeiras também está sem goleiro. Vai ficar um testando o goleiro do outro lá. Eu acho que vai chegar no meio de campo, os caras vão chegar, vai dar um bicão no gol para ver o que dá. Mas vão ser testados. O Palmeiras que também tá sem o Everton, que sofreu uma fissura na mão, foi substituído pelo Carlos Miguel, que chegou nessa temporada e venceu a concorrência pro Lomba. Ele estreou aí contra o Flamengo e deu um azar danado, né? Pegou aí Jorginho, Arrascaeta e Pedro já nas 3 primeiras finalizações dele. E, enfim, é o quem deve jogar, mas vão ser 2 times com goleiros diferentes, né, cara? Quando você acha que impacta nisso? E lembrando só aqui uma informação, o goleiro titular dessa partida, informação aí dada pelo Soler, que o goleiro titular vai ser o Alexander Domingues, de 38 anos. Ele deve ser o titular nessa quinta-feira, e o próprio Soler já buscou que em 2009 ele substituiu o Cevallos e levou um gol do Diego Souza, levou um peru. Tudo bem que foi uma bica do Diego Souza, um jogo que o Palmeiras ganhou de 2-0 da LDU no Palestra Itália, lá em 2009. Então, Alexander Domingues, o veterano Alexander Domingues, de 38 anos, deve ser o titular na meta. Sua opinião, Marlon Dias?
E olha que coisa, né? Até o Everton, agora que a gente tá sem ele, a gente sente a falta, que até a altitude o Everton já é adaptado, que ele já jogou muito na altitude nos últimos anos. Até isso o Everton tinha, né? Mas falando primeiro do Carlos Miguel, porque ele pegou uma bucha absurda, né? Pega o Flamengo e depois já pega um jogo na altitude, depois pega o Cruzeiro. Então, assim, não tem tranquilidade, né? O cara ou vai ser forjado mesmo no meio das maiores dificuldades aí. Mas tomara que dê tudo certo, porque, assim, especialmente esse jogo da altitude, se ele fizer um bom jogo, já dá confiança, né? Porque pro goleiro, às vezes, o ritmo é importante pra caramba, a gente sentiu um pouco de falta disso, mas confiança, né? Vir uma bola assim mais rápido, o cara fazer uma boa defesa, já ajuda. E da LDU, eu não acompanhei muitos jogos da LDU esse ano, acompanhei o da volta contra o Botafogo e os dois do São Paulo. Do Botafogo foi mais o Botafogo que teve dificuldade, nem finalizou muito e tal. Mas quanto o São Paulo, vocês vão lembrar que o primeiro jogo o São Paulo perdeu muitos gols, nos dois jogos, né? Mas o primeiro jogo o São Paulo perdeu muitos gols, é um bom sinal, porque se o São Paulo perdeu, significa que a defesa dos caras dá muito espaço, mas entre os gols perdidos também tinha boas defesas do goleiro. Então era um goleiro, assim, realmente que fazia diferença ali pro time, então eles estão perdendo um jogador realmente importante. E toda a questão que a gente tem aqui também do Everton, né? Da liderança, do cara já tá jogando, né? Tem muita coisa que faz diferença. Então, por fim, vai ser isso, né? Os dois vão ser testados. O Carlos Miguel tem a questão da altitude, que vai ter que se adaptar ali nos treinamentos antes, né? E vamos ver, cara, o quanto isso vai impactar. Olhando os jogos que eu vi da LDU, especialmente contra o São Paulo, se o Palmeiras tiver as chances que o São Paulo teve, eu acho que o Palmeiras pode sair com um resultado muito bom, porque o Palmeiras está numa fase boa de finalização, de eficiência, né? Até contra o Flamengo, perdeu o jogo, mas fez 2 gols, tem feito bastante gol todo jogo. Então tem que ter um pouquinho de capricho aí, dá para sair com resultado bom. E tomar cuidado, né? Porque jogo na altitude a gente sabe, é 2 escapadas ali, os caras correm pra caramba, já tá acostumado, 2 chutes rápidos ali, você pode perder tudo. E muita gente tá falando agora do Carlos Miguel, né, cara? Você usaria o Carlos Miguel pro jogo contra a LDU? Tinha muita gente no seguinte pensamento: ele deu o azar, de fato, contra o Flamengo, mas tem um outro lado, que é esse lado, quem pensou foi eu, que foi essa questão do tipo assim, se for 1-1, por exemplo, 1-1 ou 1-0 para a LDU, e os caras chutam aquela bola lá no ângulo, aquela bola sem vergonha, somando a altitude, somando tudo. Esse cara toma um gol, aí fica aquela narrativa, esse goleirão aí dava para pegar essa bola na forquilha que o cara mandou a 300 km por hora, hein? Eu não sei se às vezes ele fica marcado. Tem gente dizendo também que a escalação dele foi invenção. Eu já não sou desse tipo. Eu penso que se você pagou 35 milhões de reais num goleiro, ele tem que estar pronto, né? Ele tem que entrar, ele tem que jogar, ele tem que dar conta. Acho que talvez o único erro foi o Palmeiras não ter dado minutos para ele antes, né? Ter colocado o cara para jogar um pouco antes, ter dado, sei lá, meio tempo ou um jogo inteiro naquele mistão do Juventude que ele poderia entrar, por exemplo. Acho que esse foi o problema, né? Não sei a sua visão. Mas para mim, agora, ao mesmo tempo que você tira ele, se você tirar, você atesta de que ele não está pronto, né? Você basicamente a prova de que ele não está pronto. Eu não sei qual que é a sua opinião e a opinião dos amigos aí que estão nos assistindo. Eu acho perigoso isso também. A questão do ritmo, eu falei aqui até antes, né? Eu falei ritmo por ritmo, o Lomba jogou acho que 4 jogos no ano. Então, ritmo por ritmo, o Lomba também não tá voando jogando todos os jogos. É que o Lomba tem uma certa segurança, conhece o time também, tem até liderança. A gente vê nos bastidores que ele fala bastante. Mas assim, ele, em teoria, ele é o goleiro do Palmeiras nos próximos 5 anos, pelo menos no contrato, né? Por contrato, ele é o goleiro do Palmeiras nos próximos 5 anos. Então, assim, se o cara entrar e dar conta, é responsabilidade dele mesmo, e se tirar ele, dá uma queimada boa. Do Flamengo, né? Pô, eu achei bizarro ter a discussão se dava para ele ter feito alguma coisa contra o Flamengo, porque é importante lembrar que a gente não joga contra ninguém, né? Tipo, não é o computador igual no videogame. Ele saiu a Arrascaeta na frente dele. Ó, eu tenho certeza que se fosse o Samuel Lino teria perdido o gol, porque tá sem confiança, desespero, até mesmo o Luiz Araújo, mas o Arrascaeta olhou, goleiro alto, teve todo o tempo do mundo. O que você faz com o goleiro alto? Todo mundo sabe, bate no chão. Você bate rasteiro. Mas isso, na hora, isso falando aqui é fácil. Mas na hora é só os caras que são diferentes que vão fazer isso certinho, né? E o Pedro foi a mesma coisa, rasteiro, não tem. E o pênalti do Jorginho, me desculpa, não tem a menor condição. O cara tá quase com o pé na bola, ele tá olhando pro goleiro ainda. É um negócio assim surreal. Então ele teve esse azar, seja contra o Flamengo. Ele teve uma bola no segundo tempo que ele saiu mal, né? Uma bola aérea, que quase saiu gol ali. Ali ficou muito evidente a questão da falta de ritmo. Mas o negócio é torcer para ele ir dando certo agora, pegar esse jogo aí, que é a altitude que vai ter
o desafio, a bola mais rápida, tudo. Porque, mano, não tem o que fazer. Pelo que a gente viu, o Everton, a lesão dele realmente é mais séria. E agora, como você já colocou o Carlos Miguel, tirar ele ia ficar bem estranho. E você falou verdade, a gente teve oportunidades antes desse jogo aí de colocar ele para jogar em jogos mais simples, né? Mas aí realmente é escolha da comissão. Talvez não conta, né? Talvez não, né? Ninguém conta com a lesão do Everton, assim, até porque o Everton se machucou pouco no passado do Palmeiras. Eu nem lembro uma lesão dele que tirou ele em mais jogos, assim. Acho que nem teve. Então, assim, é uma coisa rara de acontecer. Mas é isso, é imprevisto, né? E, enfim, cara, eu boto uma fé nele. Eu acho bizarro você olhar um jogo desse e falar, ah, já contratou errado. Mano, eu li uns comentários, assim, absurdos mesmo, porque dá a impressão que a galera tem uma noção meio estranha do futebol mesmo. Não avalia quem tá finalizando, quem tá fazendo também. É um X1. O Everton é muito bom no X1, inclusive. Além de tudo, além do azar que ele teve, ficou em evidência porque a maior qualidade do Everton era o que precisava nos lances, né? Que era o X1. Porque quando o Arrascaeta. Pra você ver como que é o negócio mental, né? O Arrascaeta saiu na cara do gol, eu fiquei tranquilo, porque eu falei, daqui a pouco o Everton vai abafar ele. Aí depois eu falei, não, não é o Everton, cara. Eu fiquei tranquilo, porque essas bolas realmente não é certeza que o Palmeiras toma gol. Esse X1, ele sempre sai muito bem, mas aí, enfim, faz parte, né, do jogo. E nenhum dos gols que ele tomou foi culpa dele, mas a gente ficou claro que o ritmo realmente ele precisa pegar e vai ter que pegar nos jogos difíceis aí. É isso aí, meus amigos. O que vocês pensam a respeito aí? Seguiriam com o Carlos Miguel no gol do Palmeiras ou não? Eu acho que sim, acho que deveria seguir. Mas tem essa grande questão aí de não crucificar o rapaz aí, dependendo do que acontecer na altitude, até porque, na minha opinião, ele deveria ter jogado um pouquinho antes, né? Deveriam ter aberto aí um pouquinho a minutagem de jogo para ele. Mas o que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, nós trouxemos para vocês aqui 3 notícias importantíssimas. Falamos do Endrick, o Endrick que deve ser emprestado para outro time na Europa. Não dispensa o Brasil, mas a prioridade dele é a Europa, o que também não está errado. E tem aí Tottenham e Chelsea também avaliando a situação do Vitor Roque. É uma coisa muito comum, deve chegar muitas propostas para ele na janela de 2026. E por fim, a LDU perdendo o seu goleirão, o Gonzalo Valle, não joga o jogo de ida entre LDU e Palmeiras, semifinal da Libertadores. Perfeito, meus amigos. Deixa aí nos comentários, é muito importante a sua opinião em todos os assuntos que a gente trouxe aqui. Por gentileza, se chegou aqui até o final, cara, deixa o like também, que é muito importante pra gente, você fortalece o nosso trabalho. Se inscreve no canal também, faz muita diferença. Você pode achar que não, mas o seu like, o seu hypar aí, faz muita, muita, muita diferença pra gente. Fechado, senhores? Muito obrigado pela sua presença. Fica aqui com a gente nos próximos vídeos, que a qualquer momento tem uma nova informação, um novo conteúdo para vocês. Valeu, um abração e até o próximo vídeo. Avante palestra!